Boa noite, Comissão da Mulher, advogada da OAB Pará, obrigada pela presença. Essa noite a gente vai estar falando um pouco sobre as estratégias de enfrentamento à LGBTI-fobia pós-pandemia, né? E para isso a gente tem como convidado o Dr. Júlio Figueiredo, que é o presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Ceará, querido amigo, que vai estar com a gente essa noite. Vamos só aguardar ele entrar. Deixa eu mandar também o convite para ele. Agora vamos. Boa noite a todos, a todas e a todos que vão nos acompanhar nesse bate-papo. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, doutor João. Tudo bem? Tudo bom? Que bom lhe rever. Eu Infelizmente, que nesse digo. tempo de pandemia, a gente tem que se ver assim, né? Ah, com certeza, mas um prazer é meu estar lhe revendo. Que bom. A gente tinha várias programações para o ano de 2020, mas, infelizmente, a pandemia atrapalhou, né? E a gente está encontrando essas estratégias para poder continuar, né? Se encontrando, debatendo, levando um pouquinho de informação. E aí, para quem estiver acompanhando a gente agora, né? A primeira coisa que a gente faz é convida o coleguinha, né? Divulga aí na sua lista de transmissão do direct, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível, né? E poder conversar, né? Essa noite um pouquinho. O doutor Júlio, ele é o presidente, como eu já havia falado, né? Ele é o presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Ceará. Além de colega, é um grande amigo. É um dos amigos que a OAB, né, proporcionou Verdade. esse encontro e que a gente vai continuar aí, né, para além da OAB, com certeza. Principalmente quando passar essa pandemia, que eu espero que ele venha aqui. Na verdade, a gente tinha essa programação, né, doutor Júlio? Exato, a gente tinha essa programação. Agora em Eu morro maio, de curiosidade de conhecer o norte. isso, e agora em maio foi os nossos 10 anos da comissão e a gente tinha como programação fazer, né, um evento, um congresso estadual e chamar os amigos, né, para poder participar e contribuir um pouco com a gente, mas que infelizmente ficou adiado. Mas não tem problema, nos 11 anos a gente comemora, né? Acho que Exato. até ano que vem já vai estar tudo certo, quanto antes a gente vai se encontrar. Então, essa noite eu convidei o doutor Júlio para a gente poder falar um pouco sobre as estratégias de enfrentamento à LGBTI-fobia no pós-pandemia. Como a gente sabe, né, a LGBTI-fobia ela já existia antes da pandemia, ela continua durante a pandemia. No entanto, o pós-pandemia traz assim um cenário, um horizonte muito difícil, porque nós temos aí uma questão de mercado de trabalho que já havia uma dificuldade. Então, com a pandemia, isso tende a piorar. Nós já tínhamos pessoas que trabalhavam, né, boa parte da população LGBTI, principalmente pessoas trans, e travestis que trabalham na informalidade, inclusive perderam a sua renda, né, a sua fonte de renda nesse período agora da pandemia. Nós temos uma questão séria em relação às políticas de saúde, né, tanto de prevenção quanto de intervenção, tratamento, acesso a essas políticas e também de assistência social, porque a gente sabe que esses benefícios, principalmente esse do auxílio emergencial, ele vai, né, cessar e o único benefício que nós conhecemos, né, a nível pelo menos federal, é o Bolsa Família. E a gente não vê também os governos se prepararem com outras medidas, né, de enfrentamento a essa crise. E a gente sabe que com essas crises, quem sempre vem a sofrer são sempre os grupos mais vulneráveis.
Então, mulheres vítimas de violência, crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, negros e, sem dúvida, a população LGBTI, que já sofre naturalmente a violência, né, muitas vezes dentro de casa, uma violência familiar, uma violência psicológica, e também na sociedade, né, a violência institucional, a violência estrutural, a violência das políticas públicas como a de segurança, né? E Ceará, inclusive, tem alguns exemplos, né, de violência também, assim, não é muito diferente daqui do estado do Pará. Denúncias, né, que acontecem, muitas vezes a gente fica sabendo até pelos jornais, pelos telejornais, os casos que acontecem e como a gente vai, né, como é que a OAB e como nós, enquanto comissão, podemos trocar, né, ideias e estratégias para poder dar orientação, dar o amparo necessário e se posicionar, não se omitir diante dessas situações. Por favor, doutor Júlio, como é que o senhor vê, como é que você vê, né, essas questões? Primeiramente, eu vou pedir licença a todos que estão nos assistindo para lhe tratar por João, não por doutor João, em razão da nossa proximidade, né? Agradecer o convite, né, em poder participar, né, engrandecer, né, os seus debates, que você tem sido uma referência à população LGBT durante esse período da pandemia, né, com suas lives altamente enriquecedoras, eu já assisti várias, né? E para mim é uma honra, primeiramente, estar aqui podendo dialogar com vocês, né? E aí, já entrando no propriamente dito no mérito, né? E aí, quem já me conhece sabe que eu não sou muito formal, apesar de aparentar ser mais formal, mas não sou. Antes de mais nada, eu queria lembrar que toda e qualquer população vulnerável, como a população LGBT, são os primeiros a sofrerem quando nós temos qualquer crise institucional, né? E aí não está sendo diferente nesse momento, né? Em razão dessa pandemia, né? Ninguém estava preparado para essa pandemia, né? Porque é uma realidade que não ocorria há 100 anos, há um século, não ocorria uma situação como essa. Se você me perguntasse em dezembro do ano passado, ou seja, 6 meses atrás, se eu acreditaria numa situação dessa, seria um filme de ficção ou um seriado de ficção, né? Nós jamais imaginaríamos uma situação como essa. E em razão disso, todos os grupos sofrem, né? Eu não estou aqui minorando o sofrimento dos outros grupos, mas a verdade é que as populações, certo, vulneráveis, e aí a população LGBT, eu acredito piamente nisso que eu estou falando, é a população mais vulnerável hoje no país, vai sofrer mais. Ela já sofre para conseguir um emprego. Então, na hora do corte, naturalmente, o que não deveria ocorrer, o empresário já foca na população LGBT. Por quê? Porque se ele só tem 2 empregos, ele sempre vai naquela. O LGBT não tem filho. Em alguns casos, outros têm. O LGBT é mais fácil de se virar porque ele não tem uma responsabilidade familiar. Quando a gente sabe que isso é uma balela, né? Então, nós sabemos que a população LGBT tem a mesma responsabilidade, ou se brincar, tem uma responsabilidade muito maior, né, do que os demais membros, porque ele tem que se... Eu costumo dizer que quando a gente é LGBT, a gente tem que se provar 2 vezes. Não basta ser capacitado. Eu tenho que ser capacitado e tenho que ser o melhor, porque senão eu não consigo, né? E aí isso com certeza vai se refletir, certo? Nesse enfrentamento, nesse momento pós-pandemia. Nós vamos ter aí uma agressividade social muito grande em razão do aumento, e nós não podemos dizer que não, porque vai haver um aumento da pobreza. A verdade é essa. Porque várias pessoas que, comumente, quem convive com a realidade sociocultural do país, sabe, a grande maioria da população, quando não trabalha, não tem como prover o alimento.
Então, vários empregos vão ser cortados, né? Eu até conversei com um amigo que é sociólogo, ele estava, antropólogo, ele estava fazendo uma análise, quem anda, convive, dirige, verifica, que até as pessoas que pedem ajuda nos sinais, né, pedem auxílio, alguma coisa, elas estão até agressivas, no sentido de que elas estão sofrendo, né, mais do que já sofrem. E assim será com a população LGBT, se é que não já está sendo, né? Eu não sei como é que está aí no Pará, aqui no Ceará a gente ainda não recebeu nenhum relato, nós não recebemos nenhuma informação, mas eu não duvido que vai ter um aumento na disseminação do preconceito, vai ter um aumento na violência contra a população LGBT, vai se desenvolver aquela raiva que o ser humano tem de si mesmo e ele joga naquele mais próximo, né? Então, esses são os problemas alguns dos problemas que nós vamos enfrentar. Fora a própria questão da saúde, né? Infelizmente, nós temos um presidente que chamava o coronavírus, ou ainda chama, porque ele não voltou atrás, de uma gripezinha. Uma gripezinha que já matou mais de 50 mil pessoas, continua matando, e que nós temos aí diversas famílias desoladas, né? Justamente por conta que nós não tivemos aí no governo federal, como bem disse o João, políticas públicas efetivas. E aí essas políticas públicas efetivas, trazendo para o lado da população LGBT e para o lado socioeconômico, como é que essa população, que já era marginalizada outrora, quando o momento econômico não era tão devastador, imagine agora. Então, entre as políticas de enfrentamento, enquanto nós não vemos, e eu acho improvável que nós venhamos a ver qualquer política pública positiva por parte do governo federal, infelizmente, eu não acredito que nós venhamos a ter, né? Nós devemos nos unir ao redor dos governos estaduais e municipais que, porventura, né, tragam políticas públicas voltadas para as minorias, entre elas a maior, que é a minoria LGBT, no sentido da agressividade que vem sofrendo, e cobrar, certo, dos nossos governantes políticas públicas de inclusão. E entre essas políticas públicas de inclusão, nós podemos também fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Eu venho discutindo isso, debatendo isso com amigos, né, e até com os próprios membros da comissão aqui no Ceará, é a denúncia, né? O LGBT, qualquer que seja a agressão que ele sofra, seja no seio familiar, seja no seio profissional, ele deve fazer a denúncia, certo? Ele deve registrar essa ocorrência, ele deve procurar os meios públicos, a própria OAB, a Comissão da Diversidade do Pará, que tem um excelente representante, que é aqui o João Jorge. Eu não estou falando isso por conta dele, mas sim porque eu tive a oportunidade de verificar o trabalho dele em loco, um ser humano brilhante, que já fazia no trabalho até mesmo por conta da sua outra formação, né, social, por conta da questão da psicologia. Procurar o Ministério Público, se for o caso, enfim, procurar as entidades de direitos humanos, procurar a OAB, procurar onde for delegacia, se não se sentir acolhido, mas você deve primeiramente denunciar. Você não deve, sob hipótese nenhuma, se sujeitar. A sujeição a qualquer forma de agressão só vai piorar essa situação. Esse é o primeiro ponto. Você não deve se sujeitar. Eu costumo dizer que o enfrentamento na pandemia ele vai ter a vertente trabalhista, que a população LGBT vai enfrentar a questão da relação de emprego. Já está enfrentando a questão familiar, porque o LGBT, que por vezes é tolerado no seio familiar, a presença maciça e constante durante as 24 horas do dia, tem gerado, e aí nós já temos relatos sobre isso, tem gerado conflitos familiares, e o LGBT não deve se sujeitar a aceitar ser agredido, né? Então essa é a nossa segunda vertente. A primeira vertente
é a trabalhista, a segunda vertente é a familiar, e a terceira vertente vai ser a social, que é um pouco ligada às outras duas, mas aí de uma maneira geral, porque infelizmente, infelizmente, aí eu faço essa ressalva diversas vezes, a sociedade ela tende a, quando está frustrada, a maioria tende a perseguir as minorias como uma satisfação perversa, e aí eu uso sem medo essa palavra, uma satisfação perversa da sua raiva. A maioria tenta esvaziar a raiva, a sua frustração de forma perversa contra as minorias. Então, E aí eu até antes de mais nada... aproveito, doutor Júlio, esse Pois gancho para poder conceituar, né, para quem estiver nos assistindo, o que significa LGBTI-fobia. Porque o que marca, né, os crimes da LGBTI-fobia, que nós lutamos contra, é justamente esse ódio irracional. Né? Esse ódio que é carregado. Porque muitas vezes a sociedade ela minimiza, né, essa violência no sentido de considerá-la como mimimi, como isso é Exato. bobagem, isso é frescura, isso é exagero, né? Todo mundo sofre violência. E realmente é verdade. Todo mundo sofre algum tipo de violência, passou por alguma situação de violência na sua vida. Mas o que marca, o que diferencia o crime comum da LGBTI-fobia é justamente esse ódio irracional, esse ódio imotivado, né? Essa frustração, como você colocou, que marca de forma agressiva. Quer dizer, não basta apenas eu xingar, eu tenho que xingar e tenho que bater. Não basta apenas eu bater, eu tenho que bater e eu tenho que esfaquear. Não basta apenas eu esfaquear, eu tenho que esfaquear 20 vezes. Não basta Exato. apenas eu esfaquear 20 vezes, eu tenho que esfaquear e tenho que carbonizar o corpo, como foi o caso que aconteceu, né, ano passado aqui no Pará. Não foi em Belém, foi no interior. E quando você colocou, né, na situação do Pará, muito me preocupa, porque, infelizmente, acredito que no Ceará não seja diferente, a gente tem esse problema, na verdade, no Brasil como um todo, que é o problema da subnotificação dos casos. Né? E Perfeitamente. aí isso faz com que muitos casos realmente não cheguem ao nosso conhecimento, principalmente quando a gente sabe que hoje, pelo menos aqui no Pará, a crescente LGBTI-fobia, ela se dá no interior, né? É o que a gente chama da interiorização. Ele vem acontecendo com muito mais força no interior do que na capital, porque, querendo ou não, na capital, minimamente, com todos os problemas, nós temos aí uma rede. Né? Nós, como você bem colocou, temos a OAB, nós temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, nós temos os equipamentos de assistência, né? Inclusive eu trabalho em um deles, então CRAS, CREAS, que de alguma certa forma dão esse amparo. Mas quando a gente avança para o interior, boa parte dos municípios não tem todos esses equipamentos, não tem todos esses profissionais, não tem muitas vezes por parte dos servidores, né, uma formação continuada que garanta a qualidade no atendimento, ou mais ainda, esse acolhimento no atendimento. E aí realmente a população fica à mercê. E uma outra situação que eu queria colocar, como você falou, que é muito importante realmente, que é a questão de registrar a denúncia. Eu tenho visto, né, e ouvido, na verdade, de algumas pessoas, o descrédito, né, assim, o cansaço de dizer assim, mas eu já estou cansado, né, de também registrar ou de procurar e também não acontecer nada. Às vezes tem uma questão de distanciamento, como eu sempre falo da situação de Belém, né? O doutor Júlio não teve a oportunidade de conhecer, mas assim, Belém é uma cidade muito grande, muito espalhada, né? Um território muito grande, assim como o próprio estado. Então, por exemplo, nós temos, além da região central, nós temos 3 distritos, né? Nós temos o distrito de Outeiro, de Coraci, de Mosqueiro, e ainda temos as regiões das ilhas. Isso tudo fazendo parte de Belém, da capital. E apesar de nós termos uma delegacia especializada em crimes discriminatórios e homofóbicos aqui na capital, ela fica no centro. Então, eu não posso dizer que, por exemplo, o LGBTI que sofre uma violência lá em Outeiro, lá em Coraci ou lá em Mosqueiro, ele vai se deslocar.
né? Por exemplo, Mosqueiro fica a 70 quilômetros da região central. Então, ele vai vir de lá para poder registrar. E aí, mas ele pode ir na delegacia geral que tem lá. Poxa, mas será que Não é a o mesma mesmo coisa. acolhimento, né, o mesmo atendimento? Será que e aí a gente tem aqueles relatos do tipo das pessoas que procuraram a delegacia e que ouviram aquela situação. Não, mas não é aqui. Você tem certeza que você quer registrar o boletim de ocorrência? Olha, isso demora, talvez isso não vá dar em nada, né? Não tem provas e tudo mais. E aí realmente são dificuldades que a gente já enfrentava antes da pandemia, que durante a pandemia ficou pior porque se perdeu esse presencial, né? Uma dos crimes que realmente, das delegacias, na verdade, que deixaram de atender esse público foi justamente a delegacia especializada. Tudo foi transferido para as delegacias online, então só ficaram os crimes considerados hediondos, né, que as delegacias estariam atendendo. E no pós-pandemia nós vamos ter aí esse boom, né, esse acúmulo com essa série de situações. Antes de passar novamente a palavra para você, eu queria agradecer a presença da doutora Cíntia, maravilhosa, né, nossa querida Nossa advogada livre. né, do Distrito Federal de Brasília, a doutora Mônica também, que está com a gente, lá de Aracaju. A Comissão da Mulher Advogada aqui do Estado do Pará também estava assistindo a gente, todas as outras pessoas que estão aqui acompanhando. Eu agradeço muito, né, a vocês e, como eu falei, não deixe de compartilhar e convidar outras pessoas. Pois é, João, eu também vou fazer o registro aqui do Neto, membro da minha comissão, que está aqui presente, a Yasmin, né? A Cíntia, uma querida demais, né? Os alunos meus, alguns que eu vi aqui, o Otávio, eu vi o Bruno, né? E aí, para quem não sabe, além de advogado, eu sou professor também, né? Tento, né, contemporizar, tentar fazer com que essa meninada aí vá criando, né, e disseminando o conceito da liberdade e da diversidade. Professora Norma Taide acabou de entrar, né? Grande douta, socióloga, uma pessoa da minha mais autoestima, eu não podia deixar de registrar, João, com toda ênfase e euforia a presença dela, uma socióloga, uma doutora fantástica, doutora Norma Taide. Uma live recheada de estrelas. Não é uma live recheada de estrelas. Isso é tudo fruto seu, doutor João. Porque, olha, doutor João Jorge Neto, volta a dizer, é uma honra, né, estar participando aqui, ainda mais considerando que o seu nível de excelência do seu trabalho. E aí, continuando o nosso diálogo, né, eu não poderia deixar de contextualizar entre as palavras que você falou, e uma coisa me chama muita atenção, porque aqui no Ceará nós fomos pioneiros na questão do campo específico da notificação, né, de crime com relação à orientação sexual, né? E aí, uma das nossas batalhas foram ofícios enviados e tudo mais, porque apesar de estarmos aqui no Nordeste, e aí para aqueles que nos assistem, o Norte e o Nordeste tendem a ter maior dificuldade, né, principalmente quando sai da capital e vai para o interior, como o doutor João disse, mas nós conseguimos aí implantar essa situação. Mas o que me entristece é o que o doutor João comentou. O fato de você chegar numa delegacia que não é especializada e aquele ente público que deveria lhe acolher, ele lhe desestimula. Ele diz que isso é uma briga, isso é um problema, não foi por isso, não foi pelo aquilo outro, é a imaginação da sua cabeça. Eu digo a todos e repito, se passarem por isso, não se desestimulem. É uma batalha árdua, há uma grande dificuldade, nós sabemos disso. A população LGBT ainda hoje é marginalizada, apesar dos avanços que nós temos tido. E todos esses avanços são frutos exatamente de não baixarmos a cabeça. Então, se você chegar para fazer um registro de uma ocorrência e você perceber que a autoridade não está agindo da forma correta, você tem duas condutas a seguir. Primeira,
se você tiver condições psicológicas para isso. Lembre a autoridade qual é o papel dela. E diga se você está bem consciente dos seus direitos e dos deveres dela enquanto autoridade pública. Se porventura você não quiser se dispor, não se sentir forte para isso, não tem problema. Você é uma vítima. As vítimas não devem, certo, ser acusadas nem menosprezadas. Se dirija a outra autoridade. Procure outro apoio. Procure uma entidade que possa lhe acompanhar no registro da ocorrência. Mas não deixe de efetivar a notificação. Essas notificações são importantes. São deveras importantes porque eles negam, certo? Aqueles que encontram-se hoje em alguns searas de órgãos públicos querem negar a existência da LGBTfobia. E a melhor forma de negar é apagar os dados. Ou melhor, subnotificá-los. Porque se eu não tenho registro de ocorrências, fica fácil disseminar o falso discurso de que elas não existem. É fácil disseminar um discurso mentiroso, porque a palavra é forte, mas é essa, de que essa violência não existe. Cadê? Me mostrem as ocorrências. Me mostrem as notificações. Eu costumo dizer que a violência contra o LGBT é tão grande, que existe um cidadão que apresenta em um desses programas policiais, né? E é por isso que as nossas políticas de enfrentamento têm que ser firmes, e o LGBT tem que poder enfrentar, e aí após essa pandemia vai ser bem sério essa situação. Tinha um desses programas policiais, não é aqui no Ceará, eu não me recordo o nome, mas ele ficou bem famosinho, porque ele adora, com licença da palavra, tacar o pau nas minorias. É um rapaz da cabeleira branca, eu não me recordo o nome dele. E ele fez o seguinte, houve, certo, um caso de uma filha que assassinou os pais para tirar dinheiro, certo? Ok, um crime bárbaro, mas por ela ser LGBT, por ela ser lésbica, a chamada da notícia era: filha lésbica mata pai para roubar dinheiro. E aí, eu não me lembro qual foi a entidade que, do próprio estado dele, pegou que esse não foi o único caso. Houver um outro caso, também de uma filha do sexo feminino, que também matou, só não foi o pai, foi a mãe, que ela vivia só com a mãe, para fazer furto de dinheiro. Tipo a situação da Suzane von Richthofen. E ele, quando faz a chamada, ele não apela para a sexualidade heterossexual dela. Ele só bota: filha mata mãe para conseguir dinheiro para ir viver com o namorado, com a amante, Isso enfim. faz muito sentido, doutor Júlio, com aquilo que você falou logo no início, que é justamente a cobrança também que existe em relação à população LGBTI, no sentido que quando a gente faz, a gente não pode fazer o 100, a gente tem que fazer o 150. Se Exato. você é bom, você tem que ser melhor. Se você é melhor, você tem que ser o máximo. E nada menos do que 100%. Eu não admito. E isso não é diferente no mercado de trabalho, né? As exigências para a população LGBTI sempre são maiores do que muitas vezes ela pode, inclusive, cumprir. E isso acontece, inclusive, quando se tratam de cargos não tão altos, cargos assim comuns, né? Cargos com salário Supervisor. vezes. A vigilância, e aí, né, aproveitando só para colocar também um exemplo que você colocou e que casa, né, com essa situação, eu trabalhei em uma empresa, eu trabalhava na saúde ocupacional, eu era o gestor de pessoas que sofreram algum tipo de acidente de trabalho. Na verdade, a empresa pagava 2 por R$1, né? Ela aproveitava que eu era psicólogo e advogado, então ela juntava o útil ao agradável.
E tinha um núcleo, né, as várias frentes de trabalho, todos eles tinham o famoso psicólogo, né, de qualidade de vida, que é um psicólogo organizacional, e uma delas ligou para mim, né, eu conhecia as outras profissionais, ela falou assim, João, nós estamos com uma situação ela trabalha na cozinha, uma mulher trans. Essa empresa até tinha, assim, uma boa política interna em relação à aceitação, né, de pessoas LGBTI, respeito ao nome social e tudo mais. E aí ela falou assim, e aqui a gente nunca teve nenhum tipo de problema, assim, com ela, nenhuma reclamação. Mas nós recebemos uma denúncia de que e aí ela tinha os alojamentos, né, nos sítios, e aí ficavam de 4 a 6 pessoas em um alojamento. E ela ficava no feminino com mais 5 mulheres, né? E aí ela falou assim, nós nunca recebemos nenhuma denúncia, mas nós recebemos uma denúncia anônima de que ela estaria se comportando de forma inadequada, né? Eu quis juntar as duas palavras. Ela estava se comportando de forma inadequada dentro do quarto, exibindo as partes íntimas, enfim, uma denúncia absurda. E ela disse, e a gente está sem saber como proceder. Eu falei assim, gente, é muito simples, vocês têm que chamar ela e conversar com ela. Você já tem a denúncia, vocês agora tem que ouvir a outra versão. Toda a situação, ela tem dois lados, né? Chamem ela, conversem com ela, falem e abram, né? Joguem sinceramente com ela. Olha, tem uma situação, uma denúncia aqui, eu queria saber de você. E mais ainda, converse também com as colegas de quarto. Porque, querendo ou não, são 5 mulheres. Uma, se é verdade, inclusive, possivelmente, uma delas pode ter sido, né, a denunciante. A denunciante. E as outras vão poder confirmar se isso é verdade ou não. E aí tá, passou a situação. Quando foi um belo dia, ela me liga, João, olha, muito obrigada. Eu, claro que eu dei outras orientações, eu estou fazendo aqui o resumo do resumo, né? Sim, e ela perfeito. falou assim, João, foi perfeito. Nós fizemos exatamente o que você falou, conversamos com ela. Na verdade, nós conversamos primeiro com as colegas, depois conversamos com ela, conversamos com os colegas também da cozinha. E todas as pessoas foram unânimes em dizer não é verdade, não existe isso, nunca aconteceu. Ela sempre se comportou de forma adequada, sempre foi respeitosa, inclusive cuidadosa, né, com o trabalho que ela faz, porque ela manipulava a comida. Ela disse assim, ela até se destaca em relação às outras colegas, porque ela faz, ela tem todo um cuidado. E aí, na verdade, o que existia era que uma pessoa dentro daquele núcleo, né, de trabalho, daquele setor de trabalho, não gostava exatamente do fato dela ser considerada, né, ter a melhor. Sim, ela ter esse reconhecimento, né, dos colegas de trabalho. E aí, como não tinha o que fazer realmente, e aí, volto a dizer, supostamente, né? Porque, querendo ou não, essa pessoa que supostamente teria feito a denúncia é anônima, não tem nem como saber quem realmente foi. Nada mais do que se tratava de uma inveja, né? De uma fake news, de uma questão infundada. Então, esse também é uma outra dificuldade que existe em relação à população LGBTI, quando a gente ascende, né, a algum cargo, ocupa algum espaço que supostamente nos é negado ou que não é comum nos ver, né, nesse lugar. Eu sempre falo que, assim, a gente não se incomoda quando vê a travesti ou a mulher trans nas esquinas, né? Ninguém reclama, ninguém acha errado. Mas acha errado quando se fala da população LGBTI na universidade, no mercado de trabalho, entre tantos outros espaços que deveriam ser comuns a todos e a todas, né? Pegando o gancho do que você falou, realmente é fantástico no sentido de deplorável, se bem que não dá nem para casar essas duas palavras, como o ser humano ele tem esse problema, né? O ser humano, de uma forma geral, a maioria, né, que seria... É esse mesmo, professora Norma, é o Siqueira Júnior, do exemplo que eu dei para quem acompanhou. A população ela tem isso, né? A maioria heterossexual, heteronormativa, não são todos, claro, né? São todos. Afinal de contas,
o que seria da população LGBT. Existe a população heteronormativa, nós somos todos irmãos e nós todos deveríamos nos aceitar como nós somos, né? Mas aí é incrível como quando ele vê aquele que é diferente do comum, incomoda, assusta, não deve ser aceito, não deve ocupar cargos. Isso que o João falou é fantástico. Veja bem, ela não tinha um cargo de alta representatividade. Ela simplesmente era o melhor, era a melhor no setor da cozinha. E aí isso é um enfrentamento que a população LGBT tem que saber antes da pandemia, durante a pandemia e se aplica para pós-pandemia. A população LGBT, infelizmente, né, como eu já disse, o Dr. João endossou, ela tem que se apresentar e se provar 150%. Não basta você ser bom no seu desenvolvimento da sua atividade. Você tem quase que ficar, né, o tempo todo, né, como se preparando para um ataque. E um ataque baixo. E quando eu digo baixo, é porque ele atinge a sua pessoalidade, a sua personalidade, a sua privacidade enquanto ser humano. Todas as lives que nós fazemos, todos os movimentos LGBT, eles só existem única e exclusivamente em razão de um retrocesso e um preconceito na acepção da palavra preconceito, que pessoas, por vezes, vindas de algumas instituições, e aí eu gosto de dizer isso, instituições, porque a religião é fantástica. As instituições religiosas é que, por vezes, são problemas, né? E aí eu gosto de separar bem isso para poder não acharem que ninguém está agredindo a religião do outro. Criam, né, dogmas, preconceitos, na acepção da palavra, como eu falei, contra a sexualidade. Então, hoje em dia, o que é que eu tenho? Hoje em dia, eu ainda perduro, eu espero o dia que não se precise fazer lives sobre o enfrentamento que a população LGBT vai ter no mercado de trabalho. Que a live seja enfrentamento do mercado de trabalho. Eu sonho um dia que a sexualidade das pessoas não importe, porque era isso que deveria ocorrer. O heteronormativo cisgênero masculino, o heteronormativo cisgênero feminino, a sexualidade deles não é objeto de pauta, de discussão, ou motivo, que é o caso que acontece com o LGBT, motivo para ser depreciado, ser perseguido, motivo para que ele tenha que ser além do que ele deveria ser. E aí, a população LGBT sofre, às vezes, por vezes, do seguinte. Alguns ficam no armário, que eu não recomendo, tá? Apesar de toda dificuldade fora do armário, eu recomendo que você se aceite, que você enfrente, certo? Porque a felicidade de ter uma vida plena é muito melhor, mesmo tendo todos os problemas, do que viver uma vida frustrada e infeliz, né? Então, as dificuldades que a população LGBT enfrenta são frutos únicos e exclusivamente do fato da intimidade privada dela ser objeto de discussão no ambiente de trabalho, discussão no ambiente político, discussão no ambiente familiar, discussão no ambiente social, quando na realidade deveria ser igual aquela brincadeira, né, que a gente faz. O que é que você acha do casamento gay? Eu não tenho que achar nada. Quem tem que achar é quem for pedido em casamento. Eu sempre falo, doutor Júlio, uma coisa, né? Eu sempre friso isso. Essa semana a gente está fazendo muitas lives e não é à toa, né? Por conta do mês do orgulho LGBTI, que também não foi diferente de maio, que foi o mês do enfrentamento, né, à LGBTI-fobia. Inclusive agora, né, dia 28, a gente comemora um ano da criminalização da homotransfobia no Brasil, da equiparação, porque a gente ainda não tem uma legislação própria, né?
com a utilização da lei do racismo. Mas eu sempre faço questão de falar que quando a gente está falando de diversidade sexual, em nenhum momento nós estamos excluindo a heterossexualidade. A heterossexualidade, ela faz parte da diversidade sexual. No entanto, nós compreendemos que dentro dessa diversidade sexual existem grupos que são mais vulneráveis que outros. Dentro das letrinhas, tem letrinhas a comunidade mais vulneráveis que outras. Né? A bicha preta, pobre, periférica, ela é muito mais vulnerável do que a gay, branca, classe média alta, que trabalha, que é concursada, que é advogada. Nós, inclusive, temos, né, que fazer essa autocrítica, o reconhecimento dos privilégios que nós temos. Mas também que nós temos lutando, enfrentando as dificuldades, os obstáculos diários, porque para nós também não é fácil quando a gente também trabalha em uma instituição, para a gente poder conseguir o nosso espaço, ter o nosso reconhecimento, como a gente já falou aqui várias vezes, a gente não basta a gente fazer 100%, a gente tem que fazer os 150%, né? A gente tem que mostrar realmente o melhor, né? A maior qualidade. A gente tem que se debruçar em leituras, a gente tem que saber o nosso e tem que saber o do outro, né? Para poder falar com propriedade. E só para fechar, né, e lhe passar a palavra novamente, teve uma situação que aconteceu comigo, porque, assim, no meu caso especificamente, sempre tive um lugar de privilégio de não sofrer a LGBTfobia direta, né? Eu sempre sofri a indireta, que talvez seja até pior, porque a gente não sabe se é ou se não é, aquela que fica meio mascarada, né? E eu me lembro de uma situação agora recente, eu sempre faço alguns cursos de capacitação sobre políticas públicas, sobre escuta especializada de crianças e adolescentes, porque eu trabalho, né, há 12 anos na política de assistência social, ou, enfim, em legislação, em direitos, né, de modo geral, direitos humanos e diversidade. E aí eu estava em um município, e aí uma pessoa que eu acabei fazendo uma amizade realmente, a Núbia, né? E aí ela chegou para mim e falou assim: João, quando eu assisti a tua palestra a primeira vez em Belém, eu fiquei apaixonada. Foi uma palestra sobre a escuta especializada de crianças e adolescentes no Ministério Público. E aí ela falou assim, aí ela não falou quem, ela falou, tinha uma pessoa do meu lado. Eu falei assim, quando terminar eu vou falar com ele, vou perguntar se ele vai lá no meu município. E essa pessoa, que ela não me falou quem é, e que eu não faço a mínima ideia de quem seja, muito provavelmente eu não a conhecia, disse assim, não, vai não, nem vai conseguir, ele se acha. Uai, da onde que ela tirou essa informação? Isso a Núbia me falando, né? Ela falou assim, né? Depois, claro, a Núbia insistiu, ela disse, não, mas eu vou mesmo assim, mesmo que ele se ache, eu vou falar com ele. E ela disse, eu fui, falei, ele me deu o número, já é a terceira vez que ele vem aqui no município, uma pessoa maravilhosa, a gente dá super bem. E ela falou assim, e aí, por que agora, nessa última vez que eu fui, ela me falou, ela disse, porque eu já te conheço, a gente já tem amizade, e até hoje eu me pergunto, da onde que ela tirou essa informação? Por que ela não gostava de ti? Por que ela demonstrou tanto incômodo, né, com o elogio ou com o reconhecimento do teu trabalho? E aí, Júlio, eu não posso imaginar, né, uma outra hipótese que não seja essa LGBTI-fobia velada, né? Exatamente. Já ainda continuando no seu gancho, criada do pré-conceito que ela já tem, né? Você vai se recordar, né, aproveitando dessa questão da vulnerabilidade dos marcadores sociais, né, que você comentou, é uma verdade. Existem os chamados marcadores sociais, né? Se você é LGBT, você é preto, você é pobre, realmente é um conjunto de marcadores sociais, é diferente. É como você disse, o preconceito que eu, Júlio, sofri foi indireto. Eu sou branco, sou classe média, média alta, tem passabilidade, né? Tem passabilidade, né? Tem passabilidade. Para os que estão acompanhando, a questão da passabilidade é o seguinte, é porque na sociedade heteronormativa existe o LGBT que aparenta ser hétero e ele não quer aparentar ser hétero, é só porque ele gosta. Por exemplo, eu gosto de usar gola polo, eu gosto de usar barba assim, porque eu, Júlio, gosto. Eu sou dono do meu corpo, minhas regras, né?
Eu não estou querendo passar em canto nenhum. Se eu quisesse passar, eu não era expostamente, como eu digo, eu sou gay. E não tenho nenhum problema com isso. Se um dia eu quiser usar o salto alto, eu uso. Mas tem a questão da passabilidade, né? Como o João disse. Então, essas pessoas não carregam marcadores sociais. Por exemplo, eu não carrego marcadores sociais. Né? O pessoal vem com aquela... Ah, tu nem parece. Ah, mas tu não tem jeito. E tem que ter jeito, e tem que parecer. Por que é que a sexualidade da pessoa ela tem que ter uma nota, uma declaração? Não faz sentido. E aí, voltando para essa parte dos marcadores, como o João comentou, aqui a Comissão da Universidade Estadual organizou um evento no final do ano passado, que tivemos o prazer e a honra do João aceitou ser nosso palestrante, nosso convidado, que ao contrário do que essa senhora disse que ele se acha, eu sempre achei ele uma pessoa acessível, porque para quem não conhece, apesar de eu ter uma fácil forma aberta e íntima de tratar com o Dr. João, nós temos aí o quê? 1 ano de que nos conhecemos, 8 meses. O espaço temporal é curto, mas a afinidade é mútua, né? E aí ele veio e eu, né, me reuni com a comissão, cheguei para o presidente da seccional daqui e disse, olha, uma das palestrantes é uma travesti. Você viu? A Dediane Souza é travesti. Ela está à frente da pasta de políticas LGBT do município de Fortaleza. E eu vou trazer uma travesti e ela vai assumir o púlpito da OAB. Lugar de fala. Eu não vou, Júlio, gay, falar pela comunidade T. Quem vai falar pela comunidade T é a comunidade T, porque ela é muito mais marginalizada. Porque se ela, além de ter os marcadores sociais que ela já tem, aí ela é que não se passa mesmo, né? Porque o travesti, o transexual, ele é quem mais sofre na comunidade LGBT, nós sabemos disso, né? E nós não podemos aceitar isso, sob hipótese nenhuma. É como eu digo, seu corpo, suas regras, meu amigo, minha amiga, o que você quer fazer com você diz respeito a você. A sociedade e a maioria tem que parar de achar, certo? Que eles têm que criar padrões que ou você se encaixa ou você está fora. E isso eu não estou falando só de sexualidade, não. Eu estou falando de tudo. Se você vai na área da educação, que eu sou professor universitário, o que mais se discute na área da educação é exatamente que eu não posso ter um padrão geral de aula porque eu tenho um aluno que não se enquadra naquele padrão. E ele não se enquadra porque ele é um ser único, ele é um ser individual. Eu não posso querer tratar, certo, as pessoas como se elas fossem um padrão, um produto padronizado. Cada pessoa é um universo individual. E aí eu vou pegar aqui as palavras da doutora Cíntia. Temos que acabar com essa rotulagem. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não sei o quê. Temos que acabar. Né? Eu gosto muito nessa situação. Só essa eu lhe dar. Eu gosto muito da frase do Caetano, que diz o seguinte: perguntaram uma vez se ele já tinha saído com pessoas do mesmo sexo. Ele olhou e disse assim: eu amo pessoas, eu não amo o sexo que elas têm, eu amo pessoas, um universo, né? Dá a palavra para o Dr. João. Não, só complementar, na verdade, isso, porque sempre, toda vez quando eu vou falar sobre isso, eu sempre falo assim, eu trabalho com o tema da diversidade na perspectiva pedagógica e também das letrinhas, por uma questão de poder garantir para a sociedade o entendimento dessa diversidade. Perfeito. Né, e garantir uma maior inclusão. Mas eu, João Jorge, eu sou muito mais da liberdade sexual do que da diversidade sexual. Eu não gosto de me encaixar nessas caixinhas, né? De dizer fulano é isso, fulano é aquilo, fulano só pode isso, fulano só pode aquilo. Não. Caixinhas que você não criou, né? Eu trabalho só por uma questão realmente didática e pedagógica.
mas eu sou um defensor, eu espero que o nosso próximo estágio, que de repente daqui, sei lá, mais ano que vem, de repente, a gente possa falar realmente sobre liberdade sexual e não mais sobre a questão da diversidade, né, e das letrinhas. A gente já vai se encaminhando agora para o final, porque o Instagram ele corta, eu acredito que a gente tenha aí por volta de 8 minutos, pelo menos pelos meus cálculos, talvez um pouco menos. E aí eu não poderia deixar de começar logo agradecendo a sua presença, né? Falar da importância dessas lives que são curtas, são um bate-papo informal, mas que fazem com que não só a gente mantenha, né, esse contato, esse afeto, essa troca, mas também de poder fazer com que outras pessoas que às vezes não participam das nossas atividades, né, por N motivos, possam, né, acessar esse conteúdo de alguma forma, que para essa jovem advocacia, essa galera que está começando agora, né, e que eventualmente possa vir a receber um cliente LGBTI, né, possa se inserir, possa se apropriar, né, desses termos, possa se apropriar desses conteúdos, possa também ser uma oportunidade para uma reflexão, como eu falei, para uma autocrítica, né? Todos nós temos os nossos preconceitos, isso é óbvio. Mas o que a gente precisa fazer? É não discriminar. Os preconceitos é autocrítica, é evolução, é amadurecimento. Mas a discriminação, ela não pode acontecer, porque inclusive agora é crime, né, no nosso país, quando você realmente pratica algum ato dessa natureza. A gente vem fazendo um trabalho, mesmo durante essa pandemia, a nossa comissão ela não parou, né? A gente continua se reunindo online. A gente encampou, inclusive, uma campanha, a Parada Solidária, até por conta das paradas da diversidade não poderem acontecer, né? Por conta da pandemia, as questões de isolamento e distanciamento. E aí a Parada Solidária ela identificou, né, a partir do movimento LGBTI, da Greta, que são as instituições que tem aqui, pelo menos 150 LGBTIs que ficaram em uma situação muito, né, vulnerável, perderam renda, perderam a oportunidade de pagar o seu aluguel, enfim, passaram por uma série de dificuldades e a gente, né, vem tentando aí arrecadar tanto a questão de cestas básicas, como máscaras, álcool em gel, enfim. E para finalizar, né, se eu posso dizer assim uma mensagem, eu espero que realmente isso aconteça esse ano, é um ano de eleição, né? E sem dúvida é muito importante que essa eleição municipal ela seja mais representativa, que nós possamos eleger realmente pessoas, não apenas os apoiadores, né, aqueles que nos apoiam, mas que são heterossexuais, mas que nós possamos eleger candidatos LGBTIs com competência técnica, não só para defender, né, as pautas da população LGBTI, mas também para construir realmente políticas públicas que possam chegar àqueles que realmente mais precisam, que a gente possa construir uma sociedade mais harmônica, mais inclusiva, com direitos, né, humanos, com direitos iguais. E, sem dúvida, a doutora Mônica João para vereador. Sim, eu sou pré-candidato, né? Conto, inclusive, com o apoio de todos. Mas, independente disso, eu estou apoiando todos aqui. A gente tem feito uma frente, né, com as pessoas fazendo esse levantamento, porque eu acredito que se a gente, pelo menos em Belém, nós não temos candidatos, né, LGBT. Se a gente conseguir eleger um, já vai ser, sim, um candidato. Eu sempre falo, todas as candidaturas LGBTI são por natureza coletivas, porque ele não vai sozinho, né? Ele vai levar toda essa galera junto, querendo ou não querendo, né? Se por um acaso ele seja LGBTI, ele acredita que ele não vai lutar, ele já está fora, né, dessa minha defesa. Então eu espero que realmente esse ano seja muito importante essa resposta para a gente poder realmente, talvez ano que vem, não precisar fazer o que a gente ainda tem que estar fazendo esse momento, né? Estar discutindo essa LGBTI-fobia no antes, no durante e, infelizmente, no depois. E que a gente possa encontrar realmente um caminho, né? Sem dúvida, de construção, né? De propostas, de liberdade, né? De poder não precisar mais estar resistindo para poder existir. Eu sempre falo que, geralmente, as pessoas, né, de modo geral, as pessoas engajadas nas lutas, elas existem
e acabam se engajando em algum tipo de resistência, né, em alguma luta, seja das mulheres, seja de criança e adolescente, seja da população LGBTI, seja dos negros. No caso da população LGBTI, é o contrário. A gente precisa resistir primeiro para poder existir, para poder ter a nossa dignidade, a nossa humanidade, né, respeitada e reconhecida. E aí eu finalizo Direitos fazendo básicos. uma reflexão sobre a Dandara, né, que teve a sua existência, né, negada. Enfim, e que acabou vindo a falecer, né, e que, aí no Ceará. E que é um exemplo para todos, inclusive no aplicativo que foi criado que monitora, né, a violência e os locais de apoio. Eu também gostaria de iniciar minha fala de conclusão, né, agradecendo o convite feito pelo Dr. João Jorge. Tem meus votos, conselhos e apoio, né, para a sua pré-candidatura, que eu não chamo de pré. Eu já vi que é uma candidatura, porque você, no que dependesse de mim, estaria eleito, né? Porque o seu trabalho é um trabalho impecável, né? A magnitude do que você tem feito aí no norte, né, no Pará, é fantástico, né? Eu pude já ver algumas lives suas, alguns projetos seus, palestras suas. Você é um ser humano incrível, né? Então eu tenho mais a agradecer a oportunidade de ter podido fazer esse bate-papo com você, né? Também relembrar, como você disse, né, que hoje nós pegamos carona na lei do racismo, porque o STF, de forma brilhante, entendeu que a LGBTfobia que nós sofremos é fruto único e exclusivamente porque nos conceituam como uma raça. Sofremos um preconceito apenas por existir, né? Sofremos agressões apenas por existir. O simples fato do LGBT existir como um grupo, né, fomenta agressões, o que é lamentável, por isso que nós estamos amparados e protegidos por equiparação com a lei do racismo, que o meu juízo de valor foi fantástico e justo, né? Também gostaria de dizer que aqui no meu Ceará nós temos casos emblemáticos, como o da Dandara, né, que já virou aí aplicativo, já virou tema de TCC de conclusão de curso, né? A família, né, teve a assistência junto à acusação, né? O Ministério Público, quando acusou os advogados, os criminosos, a família contou com a assistência, né, do Dr. Hélio Leitão, conselheiro federal aqui, que criou também a súmula, né, e o entendimento de que o bacharel em direito que comete, né, LGBTfobia não pode se inscrever nos quadros da ordem. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que, apesar de no Ceará nós termos esses problemas e esses casos emblemáticos, nós também temos avanços, né, uma questão das notificações, como a questão do governo municipal e estadual que reconhece a comunidade LGBT, né? E dizer que estamos aqui abertos, aqui no Ceará, né? E acredito que aí também no Pará estamos abertos, né? Aqui para todos e todas que desejem, né, se aceitarem e desejarem e precisarem de proteção. E só para concluir, eu volto a dizer, não se calem, aceitem-se e enfrente. Se for difícil o ambiente familiar, se for difícil o ambiente de trabalho, o ambiente social, procure apoio, procure ajuda, procure os Instagrams da comissão do Ceará, do Pará, do seu estado, procure, todos os estados têm comissão da diversidade pela OAB, procure. Lá ela vai lhe dar o apoio, vai lhe dar uma orientação, vai procurar o Ministério Público, vai ver a questão da assistência social. Não se cale. Nós estamos vivendo uma era que o silêncio é o pior crime que nós podemos cometer. Não podemos ficar calados diante da desigualdade e do preconceito. Temos que nos aceitar e cobrar que a sociedade nos respeite e nos aceite. Só para finalizar.
Beijo, muito obrigado, viu? Obrigado a todas, a todos e a todes que estiveram com a gente nessa noite. E